Desde que o Bolsonaro decidiu intervir na Petrobras, as ações da empresa despencaram quase 20% até esse momento que eu gravo esse vídeo. Isso puxou outros indicadores também econômicos para baixo, o dólar também subiu, ou seja, o Bolsonaro fez uma das suas atrapalhadas, uma das suas burradas, que na verdade tem um elemento estratégico por trás disso, mas é uma das suas atrapalhadas clássicas e isso bagunçou toda a casa. E nesse momento é difícil para muita gente que votou no Bolsonaro, né? Muita gente que escolheu o Bolsonaro como presidente, saber decidir o que é pior, se é a política do Paulo Guedes, o Paulo Guedes economista, ou se é pior o Bolsonaro economista. Porque você tem um sujeito ali que, na campanha eleitoral, depositou todas as fichas, as esperanças dos seus eleitores no Paulo Guedes, e na verdade ele neutralizou o Paulo Guedes, né? Toda a política neoliberal, a doutrina do choque do Paulo Guedes, né? Inspirada em grande parte no espírito da Escola de Chicago e que foi aplicada com maestria, entre aspas, na destruição do Chile durante o regime do Pinochet, mas o Paulo Guedes, sinceramente, virou um bonecão ali, decorativo no governo do Bolsonaro, e é ele quem tem posto os pés pelas mãos e ajudado a destruir também o Brasil do modo dele, né, o modo particular dele, e agora foi esse ato dele na Petrobras, né? E isso tem um objetivo, como eu disse, não é do nada que surge essa decisão. Foi uma manobra do Bolsonaro para tentar controlar o preço do diesel, porque o Bolsonaro está nas mãos, de certo modo, ele está meio que refém dos caminhoneiros. Aqui a gente vai entender, na verdade, a dinâmica do poder e a dinâmica de diferentes regimes, na verdade, né? Porque todo mundo, em todos os regimes, seja em regimes democráticos, seja em regimes eleitorais, no qual o voto popular é que decide quem vai chegar ao poder, seja em regimes autoritários, seja em regimes autocráticos, para se manter no poder, o governante necessita de uma base de suporte. Quando é num governo democrático ou num governo mais aberto, né, com eleições, por exemplo, a base de suporte é maior. Quando é num governo autoritário, a base de suporte é menor. Por exemplo, um ditador necessita ali de um apoio mínimo da cúpula das Forças Armadas, necessita de alguns industriais, de uma elite econômica que mantenha o governo funcionando e, de resto, ele pode usar a força da repressão, a força do medo, da intimidação, para silenciar as diferentes vozes de oposição. Num governo democrático, esse tipo de base de apoio é muito mais diluída, então são diferentes forças que atuam para manter alguém no poder. No caso do Bolsonaro, ele, por exemplo, agora fez uma manobra recente de comprar o apoio do Centrão, que é, como o Bolsonaro sempre disse, o toma lá da cá. Então o Bolsonaro compra o apoio, esse segmento do Congresso evita ou contém a insatisfação política em relação ao Bolsonaro e evita que ele seja impeachmentado, por exemplo, não é a única força que mantém o Bolsonaro de pé, né? Você tem, por exemplo, as Forças Armadas, né? Você tem o Exército, você tem essas centenas ou milhares de militares que estão diluídos, né? Espalhados pelos diferentes ministérios e órgãos governamentais, e você tem uma base de apoio do mercado, né, os industriais, o agronegócio, uma base de apoio das elites econômicas também, que tem um enorme interesse em ver as pautas destrutivas do Paulo Guedes sendo tocadas adiante. Então você tem diferentes forças. E uma dessas forças, por incrível que pareça, são os caminhoneiros. Se vocês se recordarem, em 2018, os caminhoneiros mostraram essa força que eles possuem, né, com o apoio do Bolsonaro, inclusive, com o aval do Bolsonaro, mostraram sua força ao fazer uma paralisação no Brasil e que, de fato, atou as mãos de todo o país, né? Então você viu falta de combustível em diferentes estados, em aeroportos, ou seja, a paralisação dos caminhoneiros foi uma paralisação de todo o país. O país parou. Eu estava aí, na verdade, em 2018, tinha ido visitar minha mãe e eu tinha passagem para voltar para o Brasil no dia em que ia começar a paralisação. Eu saí tipo Indiana Jones, assim, as portinhas fechando e eu passei por baixo da portinha, porque logo em seguida já faltava combustível para os aviões, já não tinha mais como pegar a estrada para poder ir para o aeroporto. Então o negócio realmente afetou a economia brasileira e foi um colapso, né? Vocês se recordam disso, vocês podem lembrar claramente como as coisas se deram, faltando comida no supermercado, ou seja, o negócio foi bem complicado e isso demonstra a dependência desse modelo de transporte no Brasil, que é pelas estradas, né, que são sobre as rodas dos caminhoneiros, e eles são uma força política que não pode ser negligenciada. Nesse caso, o preço do diesel afeta a vida dos caminhoneiros e eles usam isso como moeda de troca para forçar o governo a adotar medidas que, nesse caso, são desastrosas. O Bolsonaro, querendo agradar
esse segmento, que é um segmento que pode parar o país, como eu disse, querendo agradar esse segmento, toma uma medida, que é a troca da presidência da Petrobras, no intuito talvez de mudar algum tipo de política dos combustíveis ali, para tentar controlar o aumento do diesel em particular, né, porque é o que afeta os caminhoneiros, para tentar controlar o aumento do diesel, e isso leva a uma destabilização de todo o resto, né? Ao fazer essa troca, ao fazer essa intervenção na Petrobras, o Bolsonaro põe os pés pelas mãos e chacoalha todo o mercado, e isso manda sinal para todos os lados. E aí você começa a ver, por exemplo, uma outra base de suporte importantíssima, não apenas do Bolsonaro, mas de todos os governos, que é o tal mercado, né, que são os donos do dinheiro, o dono do capital. Eles começam agora a olhar, mais uma vez, com desconfiança para o Bolsonaro. Será que a gente apostou as fichas no cavalo certo? Será que a gente realmente não apostou num pangaré que vai nos destruir? E eu vi de ontem para hoje, né, com essa decisão do Bolsonaro de troca do presidente da Petrobras, muitos liberais brasileiros, muitos economistas liberais, muitas figuras, inclusive, que apoiam o Bolsonaro, muitos bolsonaristas, como o caso do Constantino, por exemplo, um pouco assustados com a decisão agora, porque o Bolsonaro vai na contramão daquilo que ele havia prometido, né, de uma política de laissez-faire, de livre mercado, coisa que não existe de maneira restrita em nenhum lugar do mundo, nunca existiu, nunca vai existir provavelmente, mas que haviam apostado num tipo de modelo econômico que o Bolsonaro nunca defendeu em toda a sua trajetória também como político. E daí o Bolsonaro ele vai alegar, né, algumas razões que ele alega para demitir o presidente, o antigo presidente da Petrobras, ele alega que o antigo presidente não ia para o escritório dele, que ele estava em casa trabalhando e ele não aceitava isso, que na verdade uma pessoa tem que estar na linha de frente, tem que estar enfrentando o inimigo na linha de frente. E também ele disse que o salário dele era muito alto, que ele ganhava mais de 50 mil reais por semana, não é por mês não, por semana, ganhava mais de 50 mil reais por semana, e no fundo é para tentar apaziguar os caminhoneiros, mas pelas contas isso vai ter repercussões em todos os níveis, e aquelas pessoas, né, aqueles pequenos investidores, pessoas comuns, que às vezes põem um dinheirinho ali nas ações da Petrobras, viu esse dinheiro agora desaparecer 20% em questão de poucas horas. O Bolsonaro economista demonstra que é um kamikaze. E aí você tem a escolha, né, entre o Paulo Guedes, que é, como eu disse, a doutrina de choque, como vocês podem ver no documentário da Naomi Klein, né, modelo de destruição, de impacto e de desorientação. Isso é o que o Paulo Guedes, de certo modo, defende. E, por outro lado, você tem um chimpanzé maluco pilotando um avião em chamas, que é o Bolsonaro. E aí aquele impasse, né? Uma difícil decisão entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ficou refém agora dos caminhoneiros. E na medida que eles vão fazendo esse tipo de pressão e vai dando certo, é óbvio também que eles vão abusar desse tipo de chantagem, né? Toda vez que eles quiserem algum tipo de benefício, eles vão pressionar, vão ameaçar paralisação, vão começar a circular os papos no grupo de WhatsApp, e isso vai chegar até a presidência, e aí o Bolsonaro se intimida, vai ter que jogar as migalhas para silenciar a fúria dos caminhoneiros. Mesmo se isso afetar os outros apoiadores, né, as outras forças que mantêm o governo. Eu vi, inclusive, uma leitura que eu não lembro onde que foi que eu vi, não sei se foi no Twitter, se foi em alguma reportagem, alguém dizendo o seguinte: no seu desespero para agradar os caminhoneiros, o Bolsonaro vai agora entrar no meio de uma tempestade perfeita, porque tem o fim do auxílio emergencial, que vai impactar certamente na popularidade do Bolsonaro. A pandemia ainda está rolando a todo vapor no Brasil, né? O coronavírus está se disseminando, está matando um monte de gente ainda, infelizmente. O Bolsonaro não consegue implementar nenhuma política de vacinação eficaz, e agora vem esse derretimento das ações da Petrobras, que leva todo o mercado junto. A reação do mercado à Petrobras também é um sinal político. Muitas vezes demonstra o enfraquecimento também de um político, mas a situação está bem complicada, ela se complicou nesses dias, e daí o Bolsonaro disse, né, para os seus apoiadores ali no cercadinho, no chiqueirinho ali, que o petróleo é nosso. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras: atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil, nada mais além disso. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? E aí você tem uma fala do Eduardo Bolsonaro, de tempos atrás, quando atacava o PT, quando eles criticam justamente essa fala da base do PT, que o petróleo é nosso.
Pessoal, parece brincadeira, né? Mas aqui a gente está discutindo pré-sal. E olha só de qual partido que são os deputados que estão bradando aí: o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Vou até dar zoom, senão vocês não acreditam. Olha lá, o pessoal do PT e agora o pessoal orientando no mesmo sentido. O pessoal que diz que é oposição ao governo Dilma, que o pessoal deu gargalhada lá do João Willis quando ele falou isso lá numa das comissões aqui da Câmara. Então, assaltaram a Petrobras, quebraram, conseguiram dar prejuízo para a empresa petrolífera. E agora vão aí, ó, parece que nada aconteceu, parece que não é nem com eles. Um estado grande, com muitas estatais, aqui dentro do Congresso mesmo, essas estatais servem de moeda de troca. Agora, o petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ou seja, aquilo que eles atacavam tempos atrás, poucos anos atrás, agora é o lema, é a bandeira deles. O petróleo é nosso, roda gira, gira, gira e não sai do lugar. É o tipo de política populista mesmo do Bolsonaro que ele veio para implementar, e é o modo como ele opera, e é o modo como ele vai continuar operando, vai continuar semeando o caos, continuar destabilizando as forças, e sabe-se lá até quando os diferentes apoiadores do Bolsonaro vão aguentar isso. Essa política do caos. É claro que tem gente que lucra com isso também, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre essa troca na presidência da Petrobras, que leva ao derretimento das ações da Petrobras de ontem para hoje, 20% até agora de perda do valor das ações, dólar aumentando, mais uma crise que se instaura no governo Bolsonaro, e ele muda completamente o discurso dele, do defensor do liberalismo, que agora ele passa a ser um intervencionista. E vamos ver como o mercado, né, entre aspas, se tal mercado abstrato vai reagir a esse novo Bolsonaro. Me digam no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estou dando um curso agora de escrita narrativas lá na plataforma, e com a mensalidade você pode fazer todos os cursos que tem lá, incluindo filosofia, sociologia, história do Brasil, ou seja, tem muita coisa interessante para vocês estudarem também, e confiram nos livros sobre a retórica bolsonarista principalmente, e um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!